E aí a gente precisa entender o seguinte, né? Tem alguns elementos do storytelling que tem que estar presentes. Sempre presentes, né? Então estou apresentando aqui para vocês de uma maneira muito simples, né? Você não precisa ser necessariamente um escritor, um poeta, né? Um formado, um letrado aí, né? Formado em letras, se for o caso aqui, um jornalista, mas os elementos do storytelling, ainda que seja nossa startup, eles têm que ser direcionados aqui. E aí tem um ponto importante que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Você fica atento nesse sentido. A gente precisa ter a faísca inicial, né? Aquele despertar, aquela dificuldade, aquele desafio, aquele enfrentamento. Né? Essa faísca inicial, ela tem que estar presente, tá? Tem que aparecer na história. Geralmente é um desafio, geralmente foi um enfrentamento que você teve, enfrentamento junto à sua família, ao seu negócio, a você, à sua empresa, ao seu emprego, né, à sociedade, ou seja, esse enfrentamento inicial vai ter que acontecer, que é a ideia da faísca. A faísca inicial tem que aparecer no storytelling. Isso em qualquer romance você vai ter esse despertar inicial aí, essa questão. Aparece a figura do herói, aqui obviamente a figura do herói é você, né, é a sua startup, é o seu negócio, que diz o seguinte, ó, apareceu essa faísca aqui, tem essa dificuldade, teve essa situação, e eu como herói, eu tô aqui para resolver. Então a solução que a minha startup apresenta aí junto ao mercado, ela soluciona isso. Simples assim, direto ao assunto. Vale muito a pena descrever a jornada, né, a jornada do herói, né, sendo que o herói aqui, tanto a jornada quanto o herói, é do seu negócio, é da solução da sua startup, então você precisa direcionar, daqui a pouco nós vamos conversar sobre como fazer isso, para que você apresente para o mercado, ó, apareceu determinada situação, eu venho aqui com a minha espada aqui, defendo essa situação e a minha startup soluciona essa questão. É isso que tem que direcionar. Como toda jornada tem perigos e tem vilões, e o que são os perigos e os vilões? São a concorrência, né? São os desafios enfrentados pelo mercado, são as coisas que até então não funcionavam. Você vê, o Uber, ele se colocou como o herói da jornada contra mau atendimento dos taxistas, que até então era esse o enredo inicial, né? Depois ele começa, né? Quem conhece bem, quem se lembra, né? A gente cai no esquecimento fácil, mas o Uber ele cobrava muito mais caro que os táxis, ele entrou de 15 a 20% mais caro que os táxis, depois virou o jogo, né? Porque aí massificou, mas num primeiro momento ele vinha justamente, né, para cobrir a ideia de, ó, se você quiser um melhor atendimento, você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai fugir dessa questão. Então tem aquela faísca. Não, você quer um atendimento diferenciado? Faísca. Então, eu, Uber, venho aqui para solucionar essa questão. Eu tenho uma jornada aqui, eu venho de uma experiência, né, negativa no transporte e você tem os vilões, os taxistas tradicionais que não dão aquele atendimento adequado para as pessoas e eu estou aqui curar esse mal da sociedade. Então você vê que teve toda a cara, e lógico, o couro comeu, né? O pau comeu, né? Então, junto ao Uber no mundo todo, né? Essa disputa junto a poder público, disputa junto com a prefeituras, países inteiros lutaram contra o Uber e tudo mais. Isso ainda reforça mais a jornada do Uber nesse sentido, né? Ele lidou com esses vilões, né? Questão jurídica e tudo mais. Tem uma pegada de emoção que né, tem que deixar muito evidente, né? Então, eu luto bravamente porque eu acredito nessa questão. E lógico, aqui provavelmente você que startupeira que está falando sobre startup aí voltada para negócio de impacto, né? Por exemplo, ESG. É lógico, você tem literalmente você já tem uma justificativa direta. Não, eu estou aqui para economizar recursos, eu estou aqui para sustentabilidade, eu estou aqui para ajudar populações carentes, eu estou aqui para lidar com situações da sociedade que sejam específicas, ou seja, você tem um apelo direto. E mesmo para aquelas startups não sejam startups voltadas para impacto social, que sejam startups voltadas para o negócio, ainda assim é a mesma coisa. O Uber sempre foi, no exemplo que eu estou citando aqui para vocês, ele sempre foi voltado para o aspecto capital, e ainda assim ele reforçou justamente os atributos. Então é óbvio que na hora que a gente coloca lá a emoção, a gente explica tudo isso, aí tá tudo certo, né? E tem que ter um ápice. Qual que é o ápice? É o lançamento, é o atendimento ou a sua solução
já funcionando no mercado. Esse é o ápice. O ápice dessa história toda, tal qual terminaria um romance, é, né, viveram felizes para sempre. Aqui a ideia é que a sua startup ela faz com que o mercado viva feliz para sempre. Lógico, até a próxima tecnologia, com certeza, mas aqui nesse sentido, né, você realmente atende a essa questão. Agora, disso tudo, se você não fizer o que nós vamos apresentar aqui, nessa parte aqui da setinha aqui, você vai cometer um erro muito sério. Tá? Disso tudo, o que interessa para a gente é que você, preste atenção. Atenção, não pode ser aleatório isso. Tem que ter correlação direta com a sua startup. Se você não tiver uma correlação direta com a sua startup dentro dessa jornada, não tem validade nenhuma. Então, a história que você vai contar, ela tem que representar de fato você. Então, preste atenção. Nós não estamos falando de ficção científica. Nós não estamos falando de ficção. Começa por aí. Não é ficção. Você não pode inventar história. Você não pode criar coisas que não existem. Você não pode mentir nesse processo. Tem que ser real. Tem que ser uma realidade. O que a gente vai fazer é transportar essa emoção que enxerga no seu negócio para uma realidade de comunicação, né, como um mecanismo que conta a história do seu processo de negócio, da sua solução, que as pessoas entendem. Então você está traduzindo literalmente a sua solução de negócio como se fosse uma história que as pessoas entendem. É isso que importa. O storytelling ele vem para que a sua empresa seja entendida pelo mercado, para que a sua empresa tenha uma conexão. Porque aparelho celular ou um aplicativo ou um dispositivo não cria conexão. O que cria conexão? Situações, pessoas. Situações e pessoas criam conexão. Não equipamentos. Equipamentos não criam conexão. Né? Pode ver que até nos desenhos de robôs, por exemplo, eles humanizam os robôs. Comportamento humano. Porque se fosse um equipamento, isso aí é só engrenagem, graxa e bateria. Você não cria conexão com a sua pilha, né, a bateria do seu celular, certo? Então, a ideia é você criar conexões para que essas questões elas se transformem de fato em resultados. E aqui, quando eu falo resultado, o que eu falo? Vendas. Tem que transformar em vendas. Então, de nada importa se você aplicar todos esses elementos ao contar a história do seu negócio, se não tiver correlação direta com a sua startup. Então, não pode ser aleatório, tem que ser realmente direcionado e tem que ter uma correlação forte com o seu negócio.